por que o meu especialista não faz o que eu preciso que ele faça? Por que meu especialista não me escuta? Por que meu especialista só quer fazer o que está na cabeça dele e não segue o processo, não segue o que eu peço para ele fazer? A sinergia entre o expert e o lançador, né? Entre o expert e o estrategista. Como é que vocês chegam aí num consenso para que ele execute o que precisa ser executado para ter resultado? Não é o que precisa ser executado porque você quer, né? Você lançador, você estrategista. É o que precisa ser executado para vocês terem resultado. Então, muitas vezes a gente tem esse problema, né? Já um monte de gente me manda mensagem falando: Ellie, o especialista quer mudar a copy toda, o especialista quer, enfim, não quer fazer a quantidade de conteúdo que precisa ser feita, o especialista acha que pode postar outras coisas no feed. O que o especialista pode fazer? O que você pode fazer? Como que vocês têm que trabalhar juntos para chegar nesse denominador comum aí, né? Isso é uma coisa muito de bom senso, de feeling, de experiência um pouco, né? E também de processos, né? Para falar desse tema, eu vou ter que voltar na base de novo. Tem muitos especialistas que entram numa parceria achando que só o conteúdo vai vender. Isso é bem comum, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa tem lá seus 50 mil seguidores, seus 30 mil seguidores, e acha que já é o suficiente para que o primeiro lançamento dê certo. E aí, quando o lançamento não dá certo, geralmente esse especialista tem uma tendência a falar que a culpa foi da estratégia, que a culpa foi do lançador. E aí ele tem alguns pensamentos limitantes, algumas coisas que atrapalham ele nesse processo de venda. Por exemplo, ele acha que se ele entregar o conteúdo dele, ele não vai vender. Ele tem medo de vender para a audiência, porque ele acha que vai espantar as pessoas. As pessoas gostam de mim por causa de X e eu vou tentar vender para elas. Acho que a gente tem que ser um pouco menos agressivo. Ele não acredita no processo, ele não acredita na metodologia de lançamento. Ele acha estranho falar um gatilho mental. Né? Ele pode ter um pensamento de que, cara, eu estou manipulando as pessoas. Então, existem alguns pensamentos limitantes do especialista que você, enquanto lançador, precisa saber lidar. E precisa ter os seus gatilhos para mostrar para o especialista o que vai fazer diferença no negócio de vocês. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que não é uma imposição, né? O especialista não fecha contrato com você para ser um robozinho de repetir o que você fala, o que você pede para ele fazer. Mas é um trabalho de mostrar o porquê que você precisa que ele faça aquela determinada tarefa. Então, quando a gente pensa, né, no nosso trabalho enquanto lançadores, nós precisamos entender que faz parte do nosso trabalho mostrar a razão de fazer cada passo do lançamento. Então, às vezes você tá aí com um problema com o seu especialista, mas você não tá pensando na raiz de como resolver aquele problema ali na raiz. Você tá só reclamando. Meu especialista não faz a copy direito, por isso que não vendeu. Entendeu? Isso é importante, né? A gente ter essa consciência de que não é intuitivo para o especialista. Por mais que ele tenha comprado fórmula, por exemplo, eu vou falar dessa diferença, né? Do especialista que compra o fórmula, do especialista que não tem o fórmula. Por mais que ele compre o fórmula, não é o processo de lançamento para ele, na maioria das vezes, não vai ser intuitivo. Então, você precisa mostrar o caminho para ele. E muitas vezes, esse especialista ele vai desbloqueando com o tempo, né? Então, ele começa ali um pouco mais travado, com mais medo, com mais restrições. E a partir do momento que ele vai vendo os pequenos resultados acontecendo no meio do caminho, ele vai se desbloqueando. Isso aconteceu comigo com uma especialista que a gente tem, inclusive, agora. Quando ela entrou aqui, quando a gente fechou uma parceria com ela, ela não sabia, ela não segue o Érico, não fez forma de lançamento, ela não fica olhando coisa de marketing digital, né? Apesar de ser extremamente competente, extremamente organizada, extremamente produtiva. E aí, no começo, ela tinha suas restrições, né? No começo, ela era mais
restrita. Foi aos poucos que eu fui mostrando para ela, olha, isso daqui é legal por causa disso, isso daqui vai ser legal por causa disso daqui. Não é de um dia para outro, nossa, eu vou achar um especialista e, cara, ele vai fazer tudo o que eu pedi. Não é assim, né? Vocês estão num processo de construção. E a partir do momento que você entende isso, fica mais fácil lidar. Então, entender primeiro, ter empatia. A gente precisa ter empatia com os nossos especialistas, né? O especialista, ele não tá, a maioria deles, né, não é uma pessoa igual a você que tá empreendendo no marketing digital. O especialista, ele quer ganhar dinheiro com a especialidade dele. Ele quer levar o conhecimento dele para o mundo. Ele quer ensinar. Muitas vezes ele tem paixão por aquilo. Ele é só um professor, né? Tem muito especialista que é só um professor. E, cara, isso é fantástico. Ele está ali focado no conteúdo dele. Só que ele tem os medos dele, ele tem as limitações dele. Então, você não pode cobrar desse seu especialista uma mentalidade de, cara, vamos fazer isso, de estratégia. O seu especialista, na maior parte, tá? Ele não vai ter uma mentalidade estratégica. Então, faz parte do seu trabalho. Né? Que bom, porque se todos os especialistas fossem super estratégicos, você não teria especialistas para lançar. Por isso que a gente fazer essa análise é muito importante, porque cada vez mais eu tô mostrando o caminho de quê? De clareza para vocês. De mindset de estrategista, de lançador, para você ter a sua urgência, para você ter a sua agência com o mindset correto. Então, entender tudo isso é muito importante para você ter um especialista que faz o que você precisa ser feito, o que você pede. Isso é muito importante entender, tá? Uma vez que você entende isso, vamos para... Tá bom, Ellen, qual é a metodologia para fazer com que o meu especialista faça o que eu preciso que seja feito? A primeira coisa, gente, a gente volta na base. Quem tem paciência de me escutar aqui sobre isso, cara, porque é chato, eu sei que é chato. Nem todo mundo gosta, né? Eu amo. Mas processos, essa é a palavra que eu mais falo no dia inteiro. Processo. E por incrível que pareça, cada vez que eu falo de processos, eu melhoro os meus processos. E hoje eu sou viciada. Então, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu coloco um processo. Por exemplo, eu participo do Mastermind do Vinhas, né? Quem conhece o Rodrigo Vinhas, ele tem a maior, ou uma das maiores, ou a maior, se eu não me engano, agência de lançamentos do país, empresa de lançamentos do país. Ganhou aí 3 vezes consecutivos da Hotmart como a maior performance, né, do país nos últimos 3 anos. Beleza, eu participo do Mastermind dele. E aí, ele propôs no nosso grupo de Mastermind um desafio de fazer 100 stories por dia. Cara, eu adoro desafios, eu sou uma pessoa que eu me desafio bastante, né? E eu falei, beleza, eu vou entrar nesse desafio aí de 100 stories por dia durante 30 dias. Eu vou entrar. Não sei se vocês perceberam, mas todos os dias eu tô postando 100 stories. No primeiro dia, eu fiz aleatoriamente. Tava aqui trabalhando e tal, nananã. E eu falei, cara, isso pode melhorar. Isso pode melhorar. Eu vou fazer um processo para conseguir fazer 100 stories por dia no menor tempo possível, com a maior qualidade possível. E aí, eu demorei aí meia hora, sentei na frente do computador e desenhei o meu processo de fazer stories. Então, eu consigo fazer 100 stories por dia, sem ficar 3 horas no celular. Eu faço isso em 20, 25 minutos, espalhados durante o meu dia. Tem um processo pensando na estratégia, não é só fazer 100 stories uma vez. Tem todo um cronograma, né? E eu fiz isso. Por quê? O que aconteceu? No outro dia, quando o meu processo estava desenhado, eu consegui fazer muito mais rápido, com muito mais qualidade e muito melhor, sem me atrapalhar. Então, eu sou uma pessoa que, naturalmente, tudo que eu preciso fazer, eu penso no processo antes de fazer. E esse é um exercício que eu proponho para vocês. Quem entra lá no Plano V vai pegar muitos processos, né? Na maratona você já vai ter ali, cara,
uma tonelada de processo para você executar. Só que processos, pessoal, é uma coisa orgânica. São coisas que você vai adaptar para a sua realidade, para a sua vida. Então você precisa adquirir uma visão de fazer os seus processos, de processualizar a sua vida. E aí ontem eu postei, né, um dos nossos mantras na nossa cultura organizacional, um dos nossos valores, né? Que é metodologia, organização e metodologia a favor da criatividade. Por quê? Quanto mais organizados nós somos, quanto mais metodologia nós temos, melhor será a execução do nosso trabalho. Melhor a gente vai fazer as coisas. Porém, essa metodologia, esses processos, eles não podem burocratizar a sua empresa. Então, a gente tem zero burocracia, mas a gente tem muitos processos, tá? É basicamente isso que eu ensino no Plano V. Por quê? Porque se você for fazer uma coisa que vai engessar, que vai, né, executar mais devagar. Exemplo, os órgãos públicos. Agora, se você tem processos, você executa mais rápido. Você tem mais produtividade. E esse é o motivo pelo qual eu consigo ter tantos projetos na minha agência. A gente tem 6 mais a Ellen, né? Mas ativos a gente tem 3 projetos mais a Ellen. Então, agora em junho começa a lançar mais 3 pessoas, mais 3 projetos diferentes. Então, por isso que eu consigo isso, né? Por quê? Porque a gente tem processos. E é essa metodologia que vai te fazer escalar a sua agência de lançamentos. Então, eu quero mostrar para vocês que vocês estão no mar azul. Tá aí, só esperando vocês entrarem com o barco de vocês no mar. Agora, como é que vocês potencializam isso? Com os processos de vocês, porque a partir do momento que vocês têm processos, vocês podem escalar. Vocês podem ter quantos especialistas vocês quiserem. A gente tem 6 aqui porque a gente quer, porque se a gente quisesse ter 10, ter 15, ter 20, a gente queria. Eu recebo todos os dias inbox. Então, essa questão dos processos, ela vai te ajudar em tudo que você imaginar. E, inclusive, em mostrar a importância do passo a passo para o seu especialista. Se você tem um especialista que não está fazendo o que você precisa que ele faça, a primeira coisa que você precisa avaliar é, cara, eu passo segurança para o meu especialista? Como é que o meu especialista me enxerga enquanto estrategista? Será que ele me enxerga só como uma pessoa que faz a coisa mecânica? Tipo assim, ó, será que seu especialista te enxerga como uma pessoa que só configura as coisas para ele? Ah, não, eu preciso do fulano porque eu não vou perder meu tempo configurando e-mail marketing. Será? Porque se é isso, se é assim que ele te enxerga, você é substituível. Então, geralmente, quando o especialista não te escuta, provavelmente ele está te enxergando como uma pessoa que faz o quê, gente? Aperta botão. Como uma pessoa que é substituível. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que você não é valorizado nessa parceria e mais cedo ou mais tarde, ele começa a enxergar que você está sendo caro nesse negócio. Putz. E aí vem a base, os processos. Porque os processos, eles vão mostrar para o especialista que você tem um passo a passo. É o processo que dá autoridade para você enquanto lançador. É você ter um processo que vai mostrar para o especialista, opa, peraí, essa pessoa sabe o que ela está falando. Essa pessoa sabe o que precisa ser feito, ela tem um passo a passo. O processo, gente, ele vai dar o quê? Segurança para você. Né? Ele vai dar segurança para você. Porque a partir do momento que você tem um processo, o aluno entra lá no Plano V e eu falo para ele, cara, quando o especialista entrar, você vai ter esse checklist aqui, pede para ele. Tá ali. Ele não precisa ficar inventando a roda. O 80-20 tá ali. 80-20, 20% do esforço para ter 80% de resultado. Normal, Pareto isso aqui. Beleza. Ele tem o 80-20 dentro do Plano V. Ele vai pedir para o especialista fazer aquilo. E o especialista vai me falar, cara, legal, a pessoa tem um checklist, deve ter um porquê, isso aqui é importante. E aí ele começa o quê, gente? A te entender, a te escutar, a ter confiança no seu negócio, na sua pessoa. Esses processos são automatizados? Eles não são automatizados, porque a gente está falando de trabalhar com pessoas, lidar com pessoas. Mas eles automatizam, né? Eles automatizam o passo a passo de vocês. Você tem
Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5 e assim por diante. Então, essa ilusão, gente, que você vai conseguir uma coisa automatizada no mercado e que vai colocar para rodar o seu funil e vai vender, isso é ilusão, tá? Quem promete isso para vocês não está falando a verdade, não é assim. O marketing digital, ele lida com pessoas, são relações humanas, tá? Não tem como ser 100% automatizado, não tem como você ganhar dinheiro na praia deixando seu computador trabalhando para você, isso não existe. Você tem como automatizar um funil? Tem. Você vai ganhar dinheiro com isso? Vai. Isso é limitado. Então, se você pegar os maiores players que falam que tem resultado no perpétuo, por exemplo, que é uma coisa que é um funil automatizado, eles vão falar isso pra vocês. Não caiam na ilusão de que você vai achar um funil ali maravilhoso e vai colocar e de um dia pra noite vai começar a ganhar dinheiro. Isso não acontece. E aí, quando você entende que é o processo, que é o passo a passo, que é a sua metodologia que vai salvar o seu relacionamento com ele, vai fazer ele entender, você começa a se importar com isso. Porque é isso que te dá segurança para você atuar com ele. Quando a gente pensa, né, em fazer o especialista cumprir o cronograma, fazer o especialista cumprir a estratégia, fazer o especialista falar a copy que tem que ser dita, primeira coisa que você tem que entender é isso. Você tem uma metodologia? Você passa segurança para o seu especialista? Ou você é aquele que fica assim, ó, o que eu faço agora? Ai, meu Deus, e aí, é melhor para esse lado, é melhor para aquele? Porque, afinal, você é estrategista. Você tem que ter estratégia aí, na sua cabeça. Ai, Ellen, como assim? Quer dizer, então, que eu preciso ter experiência, ser muito bom? Não, você precisa ter atitude. Você precisa ter atitude para você tomar a rédea do negócio e falar, cara, eu vou pensar em o que a gente vai fazer. E quando a gente tem o processo desenhado, isso fica mais fácil, né? O pessoal do plano V entra lá, eu falo, gente, nessa fase aqui, faça isso, isso, isso. Eu estou ajudando a pessoa a tomar decisões, eu estou ajudando a pessoa a tomar atitudes baseadas na experiência que eu tenho. Mas uma vez que você entende o que você precisa pedir, como é que você faz ele ouvir aquilo, né? Primeira coisa, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar via exemplos. Então, quando aí a gente tem que voltar lá para a negociação, né? Quando a gente faz uma negociação com o especialista, para quem está começando é muito difícil porque não tem portfólio, né? Eu vivo recebendo mensagens assim, ai, Ellen, eu não consigo prospectar porque o especialista me pergunta quantos lançamentos eu já fiz e eu falo que eu não fiz nenhum. E aí ele fala, você não tem experiência. Gente, existe um processo de prospecção e de apresentação do seu negócio para que o especialista sinta confiança e entenda que não é uma questão de você já ter feito lançamentos ou não. Existe uma forma do especialista ter desejo de ser lançado por você. Por quê, gente? Se só pessoas que fazem lançamentos, que têm portfólio, conseguissem experts, como que a gente ia começar nesse mercado? Como que eu comecei? Como que os meus alunos começaram, né? Então, isso de você nunca ter feito lançamentos, isso daí é um pensamento limitante seu. Você já vai com essa insegurança. E na negociação, já existe uma conversa para o especialista entender o papel dele na parceria e entender que ele vai ter sim que seguir processo e estratégia. Então você tem que alinhar essa expectativa com ele na negociação. Então, fulano, olha só, a gente vai executar o fórmula de lançamento. Você não vai explicar, você não vai ensinar a fórmula para ele, né? A gente vai executar o fórmula de lançamento. É uma estratégia de marketing. Para isso, a gente precisa de muito conteúdo gratuito. Depois a gente vai fazer o passo a passo. O passo a passo é basicamente o quê? Captação de lead, vou te dar uma copy, oferta e venda. Facilita o processo para ele entender, né? É mais complicado que isso, mas enfim. Você alinha a expectativa dele lá. A gente tem a mania, quando a gente vai prospectar, né? Eu falo a gente porque eu tive esse problema também, é de ficar intimidado com a quantidade de seguidores que o especialista tem, ou com a autoridade dele no offline, e aí achar assim, cara, eu não vou falar para ele a real. Eu vou aqui tentar negociar. Cara, frase obrigatória para você falar para qualquer especialista que você for prospectar. A gente precisa avaliar se a sua audiência é qualificada, entendeu? Essa é uma frase obrigatória para você falar para ele entender que antes da audiência dele vem a sua avaliação, porque é você que sabe, você que é o estrategista.
Você que vai entender se aquela audiência ali vai valer para vender ou não. E aí você vai completar a frase. Porque se a sua audiência não for qualificada, eu vou fazer a estratégia para a gente qualificar ela. E juntos nós vamos, né, transformar a sua audiência para a gente vender. Então você começa a falar para o especialista que você não está interessado nele por causa da quantidade de seguidores. Aquilo ali é um processo. Você está entrando para somar nessa parceria. Você está entrando para estrategicamente colocar ele aonde ele sonha, aonde ele quer. Então isso que você tem que passar na negociação. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, Ellen, eu aceitei 20% na negociação, 30% na negociação, porque ele já tinha 50 mil seguidores. Eu vou falar assim, você fez uma besteira, entendeu? Então, prospecção e negociação, gente, Maratona V, eu vou te ensinar o passo a passo, tá? Mas entenda que o especialista te escutar vem lá do início. E vem antes, inclusive, da reunião, é o seu posicionamento no mercado. Aí, se você alinhou a expectativa, se o especialista sabe que ele vai entrar num negócio onde ele precisa executar um mínimo ali, fazer a parte dele e tudo mais, assinou o contrato, tá certinho, bonitinho, vem a segunda parte, ou a terceira que eu nem sei, né? Porque vem primeiro o posicionamento, depois sua negociação, enfim, depois o contrato. Vem a parte de você mostrar para ele formalmente os processos. Então, existe um negócio chamado onboarding de especialista. O que é onboarding, gente? Né? É o embarque do especialista na sua urgência, na sua agência. Não é assim, fechei o contrato com o especialista, então, como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Tem que ter um processo de onboarding aí. Da mesma forma que você tem um processo de onboarding para os seus funcionários, você tem que ter um processo de onboarding para o seu especialista. Então, quais são os dados que você precisa que esse especialista te entregue para você começar a organizar? Acesso das redes sociais, site, não sei o que, identidade visual, se você vai fazer, ele vai fazer. E aí, que onboarding você tem para receber o seu especialista? Por quê? Porque esse onboarding dá a sensação para o expert que ele está o quê, gente? Evoluindo. É muito legal você pontuar os seus processos, o seu passo a passo, porque o especialista, a partir do momento que ele sabe que você está demandando, é como se ele visse que a coisa está andando. Se você fica lá, fecha a semana, essa semana você fecha com o especialista, aí semana que vem você manda uma mensagem para ele, fulano, eu preciso pegar a senha das redes sociais, me passa aí. Aí na outra, fulano, eu preciso que você faça... Né? Que confusão é essa? Não pode, gente. Você tem que ter um processo de onboarding. O especialista chegou, assinou o contrato, fez isso. Não precisa assinar o contrato antes do onboarding, tá? Aqui a gente assina o contrato no processo. Por quê? Porque o contrato vai, o contrato volta. Enquanto isso, a gente tá lá, pedindo as informações, organizando tudo direitinho e tal. Então, esse processo de onboarding, ele é, fundamental. Ali você vai coroar se sua parceria vai dar certo ou não. Por quê? Porque este processo de onboarding vai fazer com que você acelere na cabeça do especialista e nos resultados também, acelere o processo para execução. Então, ele vai ver as coisas acontecendo. Quando a gente entra num negócio que a gente vê a coisa acontecendo, a gente tem uma tendência a, o quê, gente? Dar prioridade para isso. Opa, esse negócio aqui tá quente, esse negócio tá andando. Por isso que os processos aceleram. É por isso que o aluno do Plano V consegue lançar em 30 dias. Eu ensino lançamentos? Não, eu não ensino lançamentos. Mas, então, por que ele consegue lançar em 30 dias? Porque eu ensino o processo. O lançamento, gente, você já sabe. Você já tem aí na internet, você já tem a fórmula, você já tem copy, tráfego, você já tem estratégia. Cara, você não precisa mais de conteúdo assim. Você precisa do processo, pegar tudo isso que está na sua cabeça e falar, beleza, eu vou começar por aqui e vai. Depois eu faço isso, e foi. E é por isso que o aluno entra no Plano V, e se ele quiser, ele vai executar, se ele tiver um especialista, né? Depois que ele prospecta e que ele faz a seleção, ele consegue lançar em 30 dias.
Lembrando que eu não prometo 6 em 7, eu não prometo 7 em 7. A minha promessa não é faturamento. Isso é uma consequência, né? Qual que é a minha promessa? Execução, rapidez, tirar seu plano do papel, fazer acontecer, colocar o carro para andar, colocar o pé na água, né? Tem que achar minha Big Idea. Eu nem tenho Big Idea ainda. Os meus alunos conseguem fazer isso porque eu dou para ele passo a passo. E aí, ao invés de ficar patinando, ele faz. Ele faz o passo 1, passo 2, passo 3. E é isso que na cabeça do seu especialista vai começar a construir a sua autoridade no processo. A sua autoridade enquanto estrategista, a sua autoridade enquanto lançador. A confiança do seu especialista vai vir a partir daqui. Por que a gente tem tantos especialistas querendo lançar aqui? Nós não temos os resultados mais incríveis do mercado. A gente não tem os lançamentos maiores do mercado ainda. Né? Nosso lançamento... Cara, o que eu faço, você consegue fazer. Eu faço o básico do básico do básico. Eu não sou uma grande estrategista, eu não sei sobre copy, tráfego. Cara, eu não sou uma gênia nessas questões. Eu faço o básico, porque eu tô aprendendo ainda, né? Por que tanto especialista quer lançar aqui e me manda mensagem falando, Ellen, eu vou esperar até o ano que vem se abrir vaga, e a pessoa nem sabe se ela vai ser selecionada, ela nem sabe se vai ter vaga mesmo. Porque ela tem o desejo de ser lançada aqui, porque ela sabe que existe um posicionamento, um processo, uma organização. Tudo isso é você trabalhando o seu branding, a sua marca, a sua urgência, a sua empresa. O seu especialista fazer o que você está pedindo é uma mistura da sua autoridade, do seu posicionamento, dos seus processos e do tempo para que o especialista, a partir dos resultados, ele vá se envolvendo cada vez mais e ele vai quebrando as objeções, as barreiras que estão na cabeça dele. Vou dar um exemplo prático. O que acontece? Quando a gente começou, a Cláudia é minha especialista, ela é da área de design, né? Então ela sempre teve muito assim, preocupação com estética, tudo tinha que estar perfeito e tudo mais. A gente estava começando, eu não tinha um super designer, né, pra atendê-la, não tinha assim, quem fazia as artes era eu, né, então tipo, não era lá aquela coisa maravilhosa do mundo. E ela tinha muito esse medo, porque, cara, tinha que ser bonito e se ela fizesse uma live, tinha que estar ali com fundo maravilhoso e tal, ela tinha que estar super maquiada. Cara, de verdade, assim, ó, com o tempo, ela foi dando a mínima pra isso. A mínima. Eu respeitei esse tempo dela. Então a gente começou a ir um pouco mais devagar, porque tinha toda uma preparação e tal. Quando ela começou a ver que ela tinha resultado, que não importava o fundo, não importava se ela tava de maquiagem, não importava se o feed tava... Cara, não importa. O que importava era o conteúdo. Ela mesma começou a esculhambar o negócio. De verdade. Então, às vezes eu olhava assim, a Cláudia tá fazendo live, tá a Cláudia lá de madrugada, descabelada, sem maquiagem, falando igual uma maluca, entendeu? Por quê? Porque ela entendeu a raiz do trem, do negócio, o que dá resultado. Então, esses pequenos pensamentos limitantes do que tem que ser, do que tem que ficar perfeitinho e tal, isso vai se perdendo com o tempo. Quantas e quantas vezes a gente lançou um negócio que tava um layout horroroso, gente, horroroso. Porque era o que a gente podia fazer na época. E isso não impediu a gente de ter resultado. E agora, quase 2 anos, é que a gente começou a olhar isso com mais prioridade. Então a gente tem agora um designer muito legal, uma equipe de designers muito legais, a gente tem tempo para fazer as coisas, agora que a gente está investindo nessa coisa de perfeição. E nem é nesse ponto de chegar à perfeição, é melhorar o que a gente faz. Então, muitas coisas vocês vão pegar no dia a dia, na prática, né? Vendo o que dá resultado, o que não dá. Quando eu comecei a gerar conteúdo, cara, eu sou uma pessoa que eu detesto me arrumar. Vocês já devem ter percebido, né? Eu quase não uso brinco, eu não uso nada, eu sou uma pessoa super simples, super básica. A minha cara é essa daqui, tipo, eu gosto de passar isso aqui, ó, básico. E aí, se vocês rolarem meu feed, vocês vão ver que até a unha eu pintava. Gente, eu detesto pintar unha, detesto.
Não é meu, eu nunca fui pro salão para pintar, ficar pintando unha. Quando eu comecei a gerar meu conteúdo, era toda uma preparação. Eu tenho conteúdo que minha irmã fez trança no meu cabelo, eu nem amarro meu cabelo, entendeu? Então, minha irmã fez penteado para eu fazer live, olha a ideia da garota. Pintar a unha, fazer maquiagem. Gente, isso não sou eu. Mas era uma visão que eu tinha lá no começo, cara, eu tenho que estar perfeita, tem que ser uma coisa assim que tá tudo preparado e tal. Aí eu desci, porque aqui no meu condomínio tem uma área bem bonita, desci pra gravar lá embaixo, sabe? Porque eu queria ter um espaço, um fundo bonito. Cara, mó trampo, levar o ring light, os negócios tudo lá pra baixo. E aí ventava, e aí criança passava com bicicleta. Cara, uma confusão pra gravar um vídeo. Que é muito mais fácil eu simplesmente ligar o meu celular e falar com vocês aqui. Que dá muito mais resultado, é muito mais natural. Quando a gente começa a simplificar esse caminho e dar o devido valor para o que realmente importa, né? As coisas vão fluindo mais fácil. Eu gosto dessa frase que eu faria tudo igual, porque são os meus erros que me levaram a ser o que eu sou hoje. Obviamente, com a minha cabeça hoje, com a minha experiência que eu tenho hoje, eu eliminaria vários erros. Quais erros? Primeiro, tá? Eu eliminaria o erro de ter uma negociação ruim. No começo eu fiz uma negociação ruim. Eu tinha 30% de um especialista que, cara, só me dava dor de cabeça. Eu ia ter mais poder de negociação, eu ia buscar, né, melhor os especialistas. Eu ia me importar com o que é realmente importante. Se eu voltasse no tempo, começasse agora, o que eu faria? Eu faria o plano V, tá? Sem querer puxar sardinha aqui, ok? Mas é exatamente isso que eu faria. Por quê? Porque, cara, lá tem tudo. É a Ellen do futuro falando para a Ellen do passado o que fazer. O que acontece? Vocês precisam entender que essa questão de dar valor, né, dar atenção total, foco, né, para os seus processos vai melhorar a sua vida inteira e vai fazer você construir o seu negócio de uma maneira sustentável. Basicamente é isso. A gente está falando de ser sustentável no negócio, né? De você ter uma empresa que cresce com o pé no chão, não tem glamour. Cara, você não vai ficar milionário de um dia para o outro. Né? Existem pequenas exceções, né? Que você pode ali acertar um ponto, uma veia bem certinha, mas é uma exceção. Eu sou uma pessoa que eu aprendo mais com a experiência dos outros, né? Então eu procuro sempre buscar as referências que eu tenho, né? Posso chamar Alvinhas, então? Ah, garoto, vou chamar você, peraí. Vou aproveitar então que o conteúdo, que o tema de hoje é: por que o especialista não faz o que você pede, né? Tem muita gente que tem essa dificuldade de fazer o especialista produzir, seguir a estratégia e tal. Cara, então, vou aproveitar e vou pedir a sua contribuição. O que faz, como que você lida com o seu especialista e o que faz ele produzir o que precisa ser produzido? Eu acho que é sempre uma questão de alinhar a expectativa. Porque o que acontece muitas vezes, né? A galera se junta com alguém, um especialista, e assim, essa coisa de você ter um especialista, você ser um estrategista, é um casamento, né? Então imagina, você casa com uma pessoa, que eu acabei de responder isso, você casa com a pessoa e você chega no terceiro, quarto mês e fala assim, nossa, eu queria ter vários filhos. Da pessoa, nossa, filho, tô fora. Então, se você precisa que a pessoa produza um tanto de conteúdo, você já sabe, você já é o estrategista, você não acorda com a pessoa antes, não chega nesse acordo. E depois, no meio do caminho, você vê que a pessoa não faz o que você quer fazer. Eu vejo também que essa coisa de você ficar tentando mudar os outros é uma coisa totalmente sem noção. Ontem eu estava assistindo um filme muito engraçado, você já viu, que chama Antes Só do Que Mal Casado? Não. É um cara que, o cara tem 40 anos, ele fica embaçando pra casar, ele fica, porque a mulher precisa ser perfeita, porque não sei o que, porque não sei o que lá. E a galera fica pressionando ele, tipo, casa aí, casa. Aí ele conhece uma mulher faz 6 semanas, aí ele casa com a mulher e ele começa a ir em lua de mel com ela. E aí na lua de mel, na hora que eles vão transar a primeira vez, a mulher é mó estranha, assim, fala assim, faz o helicóptero, não sei das quantas. O cara, que é isso, tal. Aí a mulher começa a falar coisa do tipo assim, eu não tenho renda. O cara, como assim você não tem renda? E aí ele vai descobrindo um monte de coisa, assim, sabe? Eu acho que é a mesma coisa. Você tem que ver se a pessoa está disposta a fazer o que precisa fazer antes de você começar a trabalhar. Sim, alinhar a expectativa, que durante ali a negociação, durante a fase de namoro, né? Vocês estão conversando sobre esse negócio
E você tem alguma formalização, Vinhas? Tipo assim, beleza, você Uhum. entra no negócio e está formalizado que ele precisa fazer Uhum. X, Y, Z. É Eu já pego importante, e né? formalizo o máximo de conteúdo que eu sei que precisa no contrato. E a parte dele basicamente é essa, né? Uhum, A minha agência é meio parecida com a sua. A gente faz tudo, a pessoa só tem que produzir o conteúdo. Se ela não tiver... E assim, os projetos que a gente trabalha, assim como você, rendem muito dinheiro. Se a pessoa não estiver disposta a produzir conteúdo para fazer esse tanto de dinheiro, não tem porque a sim, gente estar com essa pessoa, né? entendi. Fala um pouquinho, ó. Quem que você lança, Vinhas? Eu lanço o Gustavo Cerbasi, que é um especialista em finanças. Eu lanço o Jerônimo Temel, que é um especialista em desenvolvimento pessoal. Eu lanço 2 produtos de inglês. Um chama Arroba Gêmeas do Inglês, são 2 meninas gêmeas que lançam infoprodutos, lançam um curso de inglês. E eu lanço também a minha ex-professora de inglês particular, que é a English Yourself, arroba English Yourself. E também lanço meu produto, uma comunidade que chama Estratégias Digitais. Fala um pouquinho da comunidade. Basicamente é um negócio que eu dou uma aula por semana. Eu tenho vários amigos meus que já deram aulas lá, então o Aguiar já deu aula de storytelling, o Ladeirinha já deu aula de perpétuo. E aí toda semana eu faço um conteúdo lá, eu ponho algumas palestras no meu mastermind, mas basicamente é esse senso de comunidade mesmo, é um lugar que a Uhum. galera se encontra e tal. Tem 640 pessoas, eu acho que até o final do ano a gente deve chegar aí perto de 2.000, 3.000, não sei. Que legal. Gente, esse é o meu mentor. Uma pessoa Vim só super, pra assistir, pelo cabelo vocês podem ver que eu não tava preparado para isso. uma pessoa super do bem que, enfim, acolheu aí, cara. Sempre tem. O Vinhas é a pessoa que sempre tem o conselho certo na hora certa, entendeu? Ele é muito, muito humano, assim, muito. Enfim, eu, não sei, eu ainda estou buscando uma palavra, sabia, Vinhas, para definir o que eu encontrei no seu mastermind, na mentoria. Eu estou buscando, uma hora eu vou achar, e aí eu vou te falar, tá bom? Amizade é tudo. A amizade é tudo. Ó, como foi seu início? No marketing digital, eu tinha uma empresa de agenciamento artístico. Aí eu vi que tinham várias pessoas, assim, tipo, ganhando uma grana, assim, gente trabalhando sozinha de casa, fazendo, tipo, centenas de milhares de reais com marketing digital. Aí eu pensei, se esses 2 carinhas aí que eu conheci fazem centenas de milhares de reais da casa deles, se eu montar uma coisa estruturada, faremos milhões de reais. Aí eu comecei a procurar atrás de algum investidor para entrar na minha ideia, consegui uma empresa de investimento profissional. Claro que eu tô contando assim, não foi nada fácil, eu tentei com várias pessoas, até eu conseguir, dezenas de vezes eu tentei vender minha ideia. Aí eu consegui um pouco mais de R$ 1 milhão para começar. Aí eu contratei 4 pessoas, a gente fez o primeiro lançamento do Gustavo em 5 pessoas, investimos 200 mil, voltou 2,8 milhões. Você já entrou no jogo alto, né? Porque o Gustavo também já era bem Já. grande, né? Então, assim, valia a pena fazer esse processo. É um caminho que quase ninguém percorre. E, assim, é um caminho muito difícil, assim. Eu não acho que é tão modelável, assim, sabe? Uhum, Mas o que é modelável, na verdade, é o jeito de você pensar, assim. Por exemplo, para você ter a moral de chegar em uma pessoa e convencer ela a te dar R$ 1 milhão para um negócio que não existe, você tem que ter algum track record. Você não vai uhum, conseguir isso pela sua cara, né? Então, eu já tinha tido outras empresas e tal, que tinham uhum, tido resultado. Eu era entendi. empresário de artistas, eu agenciava artistas. Então eu entendia já como você construir audiência, isso me ajudou muito. Uhum, E eu entendia como você produzir audiência e rentabilizar essa audiência. Só que era de um jeito mais indireto, né? Então, assim, você tinha que fazer uma música, a música ser boa, você põe a música na rádio, aí você fica lá torcendo do marketing da esperança para as pessoas gostarem da música. Você tinha que fazer mó lobby lá para a música entrar na rádio, tipo, uhum. Vinhas, qualquer pessoa consegue, né? Eu acho que é qualquer mais uma pessoa questão consegue. de querer mesmo. O que você acha que faz uma pessoa conseguir? Qual que é o 80-20 da parada? É o mindset. É totalmente mindset, porque o que a gente faz não é ciência espacial, né? Ninguém está construindo foguete aqui. Então, aquele vídeo que você viu lá do Gente, Clóvis, eu acho isso assim, meu, na quinta série primária já era possível você sair lá da quinta série e fazer isso que a gente faz, assim, numa boa. Agora, é difícil a coisa de você ser comprometido, né? É uhum, igual fazer abdominal é difícil? Não.
Mas porque quase ninguém faz e tá todo mundo com as barrigas toda zoada na rua. Uhum. Quer dizer, é simples, mas é difícil de fazer todo dia, né? E ser comprometido é difícil de fazer todo dia. Uma vez que você decide não desistir, isso é uma decisão, o sucesso é inevitável, né? Já diria o Érico. Sim. O Vinhas postou um vídeo e eu fui assistir esse vídeo. Cara, esse vídeo me tirou do... Ele me tirou do centro, assim. Eu fiquei... Vinhas, eu assisti mais de 10 vezes. Ontem eu arrumei minha casa assistindo aquele vídeo várias e várias vezes. Coitado do Andrei. É um vídeo que basicamente fala, né? Por que a gente simplesmente não senta a bunda na cadeira e faz, e destrava e aprende o que tem que aprender e vai, né? Então aquilo me tirou muito, assim, me fez pensar muito na minha zona de conforto, né? O que hoje eu já sei, por que eu não tô buscando mais conhecimento? Por que eu não tô tentando evoluir? Vinhas, obrigada pela participação especial. Sou muito fã da Ellen. Se vocês estão pensando em comprar alguma coisa dela, comprem qualquer coisa que vai dar ROI positivo. Obrigada. Tá bom? Obrigada mesmo. Beijos.